o Irã encurralou os senhores do caos. Aquilo que a imprensa ocidental vendeu ao mundo como um protesto espontâneo, uma explosão popular, acabou por revelar uma operação de contra-insurgência de manual, expondo células armadas, templos incendiados e a mão sombria de um espião do Mossad movendo as peças nas sombras. Em uma demonstração de força e precisão, a inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o CGRI, não apenas conteve os distúrbios que ameaçavam consumir o país, mas foi muito além. Eles identificaram e prenderam 154 líderes e organizadores-chave, desmontando em poucos dias o que potências estrangeiras levaram meses para cozinhar, uma complexa teia de sabotagem destinada a incendiar a República Islâmica de dentro para fora. Por trás dos grafites raivosos e das pedras atiradas contra a polícia, escondia-se algo muito mais profundo e perigoso, uma rede de 32 espiões da seita Bahá'í e pelo menos 45 membros capturados por todo o país, todos parte de uma mesma conspiração. Os detalhes dessa impressionante operação de contra-inteligência você confere a seguir. Aqui é Ricardo Almeida, e está a mídia independente, a voz da pátria grande. A inteligência iraniana os apanhou com a boca na botija. O que o Ocidente, em sua pressa por narrativas de mudança de regime, quis vender como simples protestos econômicos, terminou por exibir uma face muito mais obscura e sinistra. Tratava-se, na verdade, de uma vasta operação de sabotagem, dirigida das sombras por redes intrinsecamente ligadas ao Mossad, com apoio logístico e financeiro dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Mas Teherã, em um movimento digno de um mestre de xadrez, virou o tabuleiro completamente. Em vez de um estado sobrecarregado por distúrbios e à beira do colapso, o que emergiu foi um aparato de segurança formidável, com uma capacidade impressionante de mapear, infiltrar e desarticular células terroristas que usavam o descontentamento social legítimo como uma cortina de fumaça. A sua verdadeira missão era semear o terror, destruir infraestruturas críticas e profanar locais sagrados, empurrando o país para o abismo da guerra civil. Mas como exatamente a inteligência iraniana conseguiu reverter o roteiro escrito por seus inimigos? A operação começou a se desenrolar na província de Fars, um antigo coração do Império Persa. Foi ali que a Organização de Inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou a primeira grande vitória, a identificação e a prisão de 154 líderes e organizadores dos recentes atos terroristas. A mensagem era clara, não se tratava de agitadores isolados ou de manifestantes exaltados. Aquilo era uma estrutura organizada, com hierarquia e objetivos definidos. O comunicado oficial, divulgado com uma sobriedade calculada, sublinhou que os elementos extremistas foram capturados em uma operação complexa e surpreendente, tecida ao longo de dias de vigilância meticulosa, escutas telefônicas e verificação de contatos. Não foram batidas policiais aleatórias, realizadas no calor do momento. Foi um golpe cirúrgico preciso que atingiu a coluna vertebral da insurgência na província de Fars, decapitando a liderança antes que pudesse consolidar suas ações. E foi no meio dessas prisões que a peça-chave do quebra-cabeça apareceu. Um dos principais líderes dos distúrbios, um homem cuja influência se estendia por várias células, estava vinculado diretamente ao Mossad, a agência de inteligência israelense. Segundo as investigações do CGRI, este agente desempenhou um papel central no planejamento, organização e direção dos atos terroristas em toda a província, agindo como cérebro operacional no terreno. Ele era o maestro do caos. Os relatórios de inteligência, agora desclassificados, detalham que o espião mantinha contato constante com seus manipuladores no estrangeiro. A nota oficial foi enfática: ele desempenhou um papel ativo em incitar os distúrbios no país, criando núcleos terroristas. A troco de dinheiro, muito dinheiro, ele se ofereceu para ir ainda mais longe, para transformar o protesto em uma guerra aberta e sangrenta. Este agente do Mossad não se limitava a agitar as ruas, sua missão era dupla. Ele também transferiu informações importantes e sensíveis sobre figuras proeminentes, instalações militares e judiciais de Fars para serviços de espionagem estrangeiros. O comunicado não deixou margem para dúvidas, afirmando sem rodeios que ele vendeu dados estratégicos e expressou sua disposição para atacar esses alvos.
Enquanto esta rede caía em Fars como um castelo de cartas, outro ramo do mesmo esquema era golpeado duramente em Khuzestan, uma província vital para a economia iraniana devido às suas vastas reservas de petróleo. A inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica nesta província do sudoeste anunciou a detenção de vários elementos-chave e líderes dos distúrbios, juntamente com a apreensão de uma grande quantidade de armas brancas e de fogo que estavam nas mãos dos grupos ultraviolentos. Em seu próprio comunicado, a inteligência de Khuzestan denunciou que os detidos participaram ativamente em incêndios de mesquitas e locais de culto, no derramamento de sangue de civis inocentes e na destruição sistemática de bens públicos e privados. A narrativa oficial era implacável, não eram manifestantes irritados, eram quadros treinados para cruzar todas as linhas vermelhas da civilidade. A mesma nota foi ainda mais longe, revelando a escala da conspiração. Assinalou que estes grupos receberam instruções diretas de serviços de espionagem estrangeiros para aniquilar civis, figuras destacadas e elites, com o objetivo de gerar divisões sectárias, atacar edifícios militares e destruir infraestruturas vitais, como oleodutos, redes de eletricidade, sistemas de comunicação e o fornecimento de água e gás. O plano era paralisar o país, mergulhá-lo na escuridão e no caos. No condado de Zen, também em Khuzestan, o chefe da polícia local, Esmatollah Bastami, anunciou a captura do principal líder dos atos terroristas na região, um indivíduo diretamente responsável pelo incêndio de agências bancárias e pela destruição de bens públicos. A cidade de Zen, no entanto, tornou-se um exemplo de como uma comunidade inteira se recusou a servir de laboratório para o caos. Bastami confirmou que a identificação e a prisão de vários agitadores implicados em ataques a instalações governamentais só foram possíveis, graças à cooperação da população. As pessoas comuns não apenas rejeitaram a violência, elas ativamente colaboraram com as autoridades, entregando informações, vídeos de celulares, nomes. Este detalhe crucial mostra o quão isolados estavam os operadores da desestabilização. Eles não tinham o apoio do povo que afirmavam representar. Fontes de segurança de Khuzestan já haviam reportado anteriormente a prisão dos elementos-chave que atacaram o principal edifício governamental do condado de Hamormois. Outros relatórios mencionavam a captura de responsáveis por desordens e pela profanação de locais de culto religioso na província noroeste de Ardabil. O mapa da conspiração se tornava cada vez mais claro, estendendo-se por todo o território nacional. Enquanto isso, em Teherã e em outras grandes cidades, desenrolavam-se cenas de verdadeira guerra urbana. Agitadores e terroristas fortemente armados atacavam o pessoal de segurança com uma ferocidade calculada, e incendiavam lojas, ônibus e mesquitas. As autoridades iranianas foram rápidas em descrever estes acontecimentos como atos terroristas e não como protestos, marcando uma linha política e jurídica nítida e inegociável. Diante desse quadro desolador, a denúncia foi direta e sem subterfúgios. As autoridades iranianas apontaram para a implicação direta dos Estados Unidos e do regime israelense nos recentes atos terroristas, indicando que os agitadores armados foram treinados por agências de inteligência americanas e israelenses. Esta não era uma acusação improvisada, jogada ao vento para fins de propaganda. Era o resultado de interrogatórios, do rastreamento de comunicações e da análise de provas forenses. E quando o país ainda processava a magnitude dessas revelações, o Ministério da Inteligência lançou outra bomba informativa, uma que abalaria ainda mais a percepção pública dos eventos. Anunciou a detenção e o desmantelamento completo de uma rede de espiões da seita Bahá'í, profundamente implicada nos atos violentos recentes. Era mais uma peça do mesmo e intrincado quebra-cabeça de ingerência externa e sabotagem interna. Segundo o comunicado do Ministério, a célula principal era composta por 32 pessoas. Graças a uma complexa operação de forças especiais de inteligência, foram presos 12 elementos-chave do grupo, enquanto outros 13 membros da seita foram intimados a comparecer perante os tribunais. A depuração combinou ação policial de alta precisão com uma pressão judicial coordenada, fechando o cerco por todos os lados. A rede não operava em um único ponto geográfico, sua capilaridade era nacional. Seus membros estiveram envolvidos em atos violentos nas províncias de Teherã, Khorasan Razavi, Kerman, Yazd, Sistão e Baluchistão Alborz, Kermanshah e Mazandaran.
Da capital às periferias mais remotas, o padrão se repetia com uma consistência assustadora: distúrbios planejados, ataques a edifícios públicos e a profanação de espaços religiosos. O coração pulsante desta seita de espionagem estava localizado em uma residência discreta em Mashhad, a capital de Khorasan Razavi e uma das cidades mais sagradas do Irã. Ali, segundo a inteligência, os membros da célula agrediam e profanavam sistematicamente os centros de culto após consumirem entorpecentes. Era uma combinação tóxica de drogas, extremismo religioso e uma agenda política ditada do exterior. Os detidos confessaram ter participado em incêndios de mesquitas, ataques a instalações governamentais e na incitação de agitadores para que atacassem centros militares e policiais em diferentes cidades. Os templos, as sedes do Estado e os quartéis apareciam na mesma lista de alvos, revelando um plano para minar todos os pilares da República Islâmica. Um dos capturados confessou, ademais, ter viajado várias vezes aos territórios palestinos ocupados por Israel para receber instruções diretas antes do início dos distúrbios no Irã. Esta declaração conectou definitivamente a rede interna com os laboratórios de inteligência que Israel mantém em solo palestino, fechando o ciclo da conspiração. O Ministério da Inteligência concluiu seu relatório com um dado avassalador: no que vai do ano iraniano, foram identificados e capturados 45 membros dessa estrutura de espionagem Bahá'í em todo o país por seus atos violentos e atividades contra a segurança. Não era um surto espontâneo de violência, era uma operação de longo prazo pacientemente construída. Tudo isto se desenrolou sobre um cenário muito concreto. No final de dezembro de 2025, começaram protestos legítimos em várias partes do Irã, motivados por questões econômicas. O governo, como remarcou o comunicado oficial, foi firme em defender o direito ao protesto pacífico e ao diálogo para abordar os desafios do país. O problema, e a tragédia, foi quem quis sequestrar essas marchas para seus próprios fins nefastos. No fim das contas, o Irã converteu uma campanha de desestabilização massiva em uma oportunidade de ouro para limpar sua retaguarda. Onde seus inimigos esperavam ver caos e colapso, apareceu um Estado resiliente, que cruzou dados, interrogou suspeitos, seguiu pistas e terminou por apanhar os operadores do caos com as mãos na massa. E desta vez não há roteiro midiático, por mais bem elaborado que seja, que consiga encobrir a montanha de evidências. Aqui é Ricardo Almeida, para a Mídia Independente, a voz da Pátria Grande. Se você quer fazer parte da nossa comunidade e apoiar um jornalismo que não tem medo de ir contra a corrente, inscreva-se em nosso canal. Se quiser receber as notificações sempre que publicarmos um novo vídeo, ative o sininho. E se desejar apoiar nosso canal financeiramente, você pode fazê-lo através do link do PayPal que está na descrição deste vídeo. Em nome de toda a equipe da Mídia Independente me despeço. Um forte abraço e até a próxima!